Pessoal, vamos reiniciar nossas atividades. Por favor, se acomodem. Nós vamos pegar mais cadeiras. Tá? Pessoal, todas as máquinas. Pessoal, todas as máquinas, pessoal, um minutinho. Pessoal, todas as máquinas, elas estão conectadas à internet e tem um software instalado, tá? Nós vamos fazer uma rápida apresentação, né? E nós temos mais cadeiras aí, quem trouxer laptop também pode usar, tem senha de internet disponível para o pessoal. Eu gostaria de reforçar um agradecimento ao reitor da Universidade, professor Marcos Tomasi, por ter nos cedido o espaço, ao diretor, professor Arnaldo, ao diretor do Centro de Ensino à Distância pela videoconferência, que cedeu o pessoal, Luiz Fabiano, outros técnicos aqui da própria ESAG, Maurício, etc., que viabilizaram a utilização das tecnologias que nós estamos utilizando hoje. Okay? Em nome de todos eles, eu mais uma vez reforço as boas-vindas e agradeço a participação e a presença de todos. Na realidade, essa palestra que nós iremos ministrar agora é uma palestra sobre como usar o Managal, que é um software disponível gratuitamente na internet para nos ajudar com o nosso projeto de antena. Tá? Todas as palestras vão estar na internet, então a gente não vai ficar tão focado aqui na apresentação. O pessoal de casa que tiver um pouco de dificuldade de ler o que estiver na tela, não se preocupe que a transparência vai estar disponível. Tá? Inicialmente... Vocês têm medo da sessão, software aí, não tem nada. Qual é a senha de liberar aqui? Tem algumas máquinas eu acho que saíram do login no timeout, é aquela senha lá, ó. A senha pode ser ESAG com E maiúsculo 2014 ou ESAG com E minúsculo 161. A conta é ponto barra invertido aula. Mas isso no decorrer da palestra nós vamos chegar nesse ponto, ok? Quem for mais safo em TI, por favor, auxilie quem tiver com dificuldade. Isso é uma coisa importante, tá? Basicamente, eu gostaria de apresentar inicialmente o Jaime Dornelles, do PP5JD. Eu acho que todos aqui já conhecem o Jaime. Na realidade, o Jaime é radioamador desde 76. O pai dele, o Sadi, que também era radioamador, era técnico, era autodidata, né, atuou fortemente no setor técnico. Fez vários cursos de informática, o primeiro em 69, quando o pessoal ainda chamava cérebro eletrônico. Depois entrou no Banco do Brasil, fez curso de Fortran, curso de banco de dados na USP, enfim, uma série de treinamentos. Mas nós conhecemos ele não por essa parte, mas nós conhecemos porque ele é um fabricante de antenas, né? Na realidade faz essas maravilhosas antenas direcionais para 80 metros, antenas de alto ganho, de alto Q, IAG full para qualquer banda, verticais 2 vezes 5/8 e outros tipos de antena e soluções que há em demanda. Então eu passo a palavra ao Jaime. Pessoal, bom dia. Obrigado pela companhia de vocês. Está prestigiando bem o cara. E a nossa apresentação aqui vai ser um rápido remember como a gente vai chegar a calcular uma antena. O software ele otimiza, ele não calcula antenas. Esse que nós vamos tratar pelo Managal. Mas a primeira parte, nós... Olha uma saída. Vamos falar sobre os componentes básicos do sistema irradiante. A coisa mais simples do mundo, todos nós sabemos, mas nunca é demais fazer um remember, porque nós vamos chegar depois nesse software de análise de antena. Então, o que precisamos? Equipamento, transmissor receptor, uma linha de transmissão e o elemento irradiante, que é a antena, que é o nosso objetivo de hoje. Bom, ainda tem como componente do sistema irradiante os acopladores de antenas, filtros, defasadores. Eu relembro a vocês que nós estamos fazendo só um rememberzinho, né, para poder depois entrar lá no software. E os parâmetros básicos das antenas. Quais são os parâmetros básicos da antena? Começamos a entrar nos detalhes. A impedância da antena,
Essa impedância ela depende da construção física, depende da frequência que está transmitindo. E todos os nossos rádios atualmente são impedância já de 50 ohms. Então nós temos que adaptar nossas antenas para operar com esse equipamento. Antigamente usavam um VFO, uma bobina, a gente chegava lá onde estava. Se a antena tinha 90 ohms, não tinha importância, o rádio a gente ajustava ele na impedância da antena. Máxima transferência de potência. Então, é isso que eu acabei de falar, o equipamento tem que estar na mesma linha de transmissão, na mesma impedância, 50 ohms, 50 ohms. É o nosso objetivo sempre de chegarmos nesse ponto bom. Onda estacionária. Onda estacionária é a onda não irradiada e que volta para o rádio quando há um casamento de impedância. Ela também é medida como ROI, também chama-se relação de ondas estacionárias. E o ideal da ROI, todos nós sabemos que é 1 por 1. Ou seja, tu transmite 100, tem que sair 100, não pode voltar nada. Há uma tolerância, mas aí o rádio tem uns acopladores que o pessoal dá aquela ajustada. O ganho da antena. O que é o ganho da antena? O ganho da antena depende do padrão de radiação, tem a ver também com a diretividade da antena. Ele é medido em dBi ou dBd. E 3 dBi equivale a dobrar a potência em relação a uma antena isotrópica. A antena isotrópica é aquela antena imaginária que se fala lá no espaço e que não tem influência nenhuma, que não tem a terra, não tem uma calha, não tem um telhado, nem uma árvore próxima. Então, é a antena parâmetro. Ressonante. A antena ressonante é aquela que apresenta zero no elemento irradiador da frequência, ou seja, os componentes indutivo e capacitivo da antena se anulam, ela está equilibrada. Para sintonizar uma antena, a gente ajusta os elementos da antena para eliminar essa reatância da frequência desejada e com um ROI mínimo e ganho máximo. Isso não quer dizer que sempre o ROI mínimo a antena vai ter ganho máximo, ou seja, ROI mínimo e ganho máximo. São duas coisas. Polarização da antena pode ser horizontal, vertical, inclinado, circular. E o que nós chamamos de Q, né? O Q, a largura da banda da antena em função do Q, seja baixa resistividade, quanto o fio mais grosso, mais larga é a antena na banda, e mais fino, mais estreita é a banda. São conceitos básicos que o pessoal tem que se lembrar disso aí. Por que eu uso um fio 6 na minha dipolo e o outro usa um fio 1 e ambos saem? Sim, mas aquele que usa o fio 6, ele tem uma ressonância um pouquinho mais larga da banda. Aí chegamos naquela teoria, vamos pegar 2 tonel, botar um cabo coaxial e vou sair da banda. Sai mesmo, é só ajustar. Né? Então, simetria é a questão do aterramento. Antena simétrica, padrão, nosso exemplo melhor que tem o dipolo. A assimétrica, logo wire, a vertical, onde a alimentação não é no centro, né? Ela é aumentada numa ponta e são as assimétricas. E a influência do local de instalação. A altura. Para que a antena tenha um comportamento padrão, o ideal seria meio comprimento de onda. Mas vamos botar uma antena de 80 metros a 40 metros de altura, é complicado. Hein? Não é qualquer um que consegue fazer isso. Né? Nas ondas mais altas, tudo bem. Objetos próximos. Depende da distância e da composição dos objetos. Calha, árvore, telhado, até a fiação do teto, tudo isso influencia nas antenas. Então, o camarada tem uma anteninha que funcionou bem a vida inteira num lugar, ele mudou, e foi para outro, quer pegar a mesma antena lá, já não é mais a mesma coisa. Às vezes até melhora, mas normalmente piora. E aqui são os parâmetros básicos de antenas. Antenas de polo, vertical, aguda, quadra, logo periódica e outros tipos de antenas. A mais comum, a mais popular é o dipolo de meia onda. Ela é assimétrica, é alimentada no centro, ela tem a direita, a esquerda, é 1/4 de onda para cada lado, que na realidade é 95% de 1/4 de onda. Então a antena de polo não é exatamente meia onda, é 95% de 1/4 de onda. Aqui tem
um exercício típico para se calcular uma dipolo. Aliás, esse exercício é para calcular qualquer antena. Vocês vão ver isso depois, tá? Então, 95% de 300, a velocidade da luz, dividido por 2, por 100. No caso aqui, a frequência que nós escolhemos aqui foi 100 MHz, para dar de exemplo, né? Dá 1,42 metros, 71 centímetros para cada lado. Coisa mais simples do mundo. Então, é o dipolinho para 100 MHz, podia ser para 28 MHz, podia ser para 7 MHz, para o que quisesse, mas a fórmula para calcular a antena dipolinho é essa aqui, tá? Na realidade, podemos reduzir tudo isso a 142,5 dividido pela frequência. 142,5 dividido pela frequência, então vamos ter um dipolo. É que o pessoal não sabe, às vezes, de onde saiu esse 142,5. Essa formulação aqui para o pessoal descobrir de onde saiu esse número, 142,5, que é um número mágico. Divididos pela frequência, nós vamos ter um dipolo. E dipolo de meia onda. Qual a impedância na frequência de ressonância? Qual a implicação de ser uma antena simétrica? Traduzir mais. Qual o ganho padrão de radiação? Qual a polarização? Qual será o valor do quê? Como sintonizar essa antena? Temos todas as respostas aqui. A impedância do dipolo de meia onda, no espaço livre, sem influência aqui, nós já falamos da calha, do telhado, ela não é 50 ohms. É 72 ohms. Então, um dipolo de meia onda bem montadinho, bem instalado, livre de qualquer influência, estando no horizontal, a impedância é 72 ohms, não é 50 ohms. Tá? Qual a implicação de ser uma antena simétrica, lados iguais? Menos dependente do terra e ressona nas frequências múltiplas ímpares. Qual é o ganho padrão de radiação? A maior irradiação ocorrerá ao longo da antena. Em relação à isotrópica, o ganho máximo será de 1,66 vezes. Isotrópica é aquela antena ideal que nós imaginamos lá no espaço para ter um padrão de cálculo. Então, equivale a 2,2 dBi. Qual é a polarização? Depende de como ela estiver posicionada. Horizontal, se ela estiver na horizontal, ou vertical, se ela estiver na vertical. Qual é o valor do quê? Depende de outras variáveis, como tipo e diâmetro do material. Então, tipo de antena, material a ser usado, tubo de alumínio, fiozinho de cobre, tudo isso aí influencia. Como é que você ajusta essa antena? Normalmente ajustando o comprimento dela. Bom, e como é que nós vamos usar essas variáveis todas ao mesmo tempo? Que é que a gente falou bastante, foi rápido, porque você já tem noção de tudo isso aí, mas para lidar com tudo isso aí ao mesmo tempo, como é que nós vamos fazer? Bom, nós agora vamos usar o software Managal. Ele vai nos ajudar muito para fazer qualquer tipo de antena. Para essa parte da utilização do software, como vocês viram pela minha rápida explicação aqui, eu não tenho didática nenhuma para transmitir conhecimento. Eu quero apresentar para vocês nosso colega Felipe, é radioamador desde 1979, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e doutor em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem pós-doutorado na Universidade de Vitória, na Colômbia Britânica, no Canadá. Professor efetivo da ESAG na UDESC. Foi coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Unisul, coordenador de Informática da UDESC, coordenador da Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia, coordenador de projetos da FAPESC, coordenador estadual e federal da Câmara de Elétrica do Sistema CONFEA no CREA. Então, o doutor Julio, né, que nem eu, autodidata, ele tem muito conhecimento. E além de ser professor, então ele que vai falar com vocês agora sobre o Managal, tá? Obrigado pela apresentação, Jaime. Bom, aí, apesar desse currículo de estudos, a gente tem que ter humildade para aprender com quem sabe muita coisa. Eu aprendi com o Jaime sobre antenas, né?
E isso a gente tem que ter sempre essa disposição em aprender. Eu costumo sempre falar que a hora que eu parar de aprender com meus alunos, eu vou parar de dar aula. Acho que isso é um bom parâmetro. Bom, nós vamos apresentar aqui alguns conceitos sobre como fazer uma antena, né, e apresentar o Managal. Reforçar um pouquinho o que o Jaime falou. Na realidade, fazer uma antena envolve basicamente fazer um projeto, analisar esse projeto e verificar se está de acordo com o que a gente quer. Né? Não está? Bom, a gente tem que vir para cá então. Tá. Ajusta, otimiza, analisa. Não está? Ajusta, otimiza, analisa. Às vezes a gente vê que ela é inviável, tem que reprojetar do zero. Tá? Mas em geral a gente vai fazendo esse ciclo aqui, ó. Ajustar, otimizar, analisar, até que ela, opa, gostei. Aí eu implemento, fabrico. Basicamente, esse procedimento que todos nós que brincamos com antenas fazemos. O alvo. Vou projetar a antena, qual é o alvo? Bom, eu tenho que saber qual é a frequência que eu quero a minha antena, eu tenho que saber qual é a impedância, qual é o ganho, padrão de radiação, frente costa, etc. Tenho que saber a largura de banda, tenho que respeitar as condições externas, se eu já tenho uma torre, por exemplo, qual é a altura que eu posso colocar a minha antena, respeitar o espaço físico disponível, não posso ter um boom de 50 metros, ou a parte mecânica, né? De repente um boom de 6 metros é o mais comum que o pessoal usa, tipo de solo que influencia também na antena, e escolher o tipo da antena, número de elementos e diâmetros, né? Se eu vou usar tubo, fio, etc., se eu vou usar casador de impedância ou se eu vou fazer uma antena que casa direitinho, direto no cabo coaxial em 50 ohms, e vou ter como resultado o tamanho dos elementos e a distância dos elementos entre si, se tiver mais de um elemento na antena. Tá? Basicamente, de forma muito rápida, essa é uma visão geral. Conforme o Jaime falou, nós temos aqui as fórmulas empíricas, que é 95% vezes a velocidade da luz dividido por 2 dividido pela frequência. Isso resolve qualquer questão para a gente calcular dipolo, e isso aqui já resulta nessa fórmula simplificada 142.5 dividido pela frequência agora em megahertz. Aqui pode ser qualquer frequência respeitada a unidade da velocidade da luz e da frequência. No dia 25 de dezembro... Depois da dipolo, geralmente a gente usa V invertido, que nós vamos mostrar, tá? Que é a mais comum aqui, eu acho que é às vezes mais comum em casa para as bandas baixas do que a própria dipolo. Depois tem a IAG. Os padrões de cálculo da IAG, basicamente o irradiante é o próprio dipolo. A gente acresce um pouquinho para o refletor, diminui um pouquinho para o diretor e coloca 25% de distância de um elemento sobre o outro em relação ao refletor e 15% em relação ao diretor. Isso aqui é empírico, tá, pessoal? Completamente empírico. Tá? E tem uma série de outras antenas que têm as suas instruções básicas. Agora isso aqui é o start. É o ponto zero. Sair com essa ideia. Bom, aí nós temos que aprimorá-la, né? Para isso a gente acaba usando, tanto para chute inicial como para aprimoramento, softwares. Para que o pessoal que ainda usava o DOS, tem alguns softwarezinhos interessantes. O KickYag 4 e o YAG Max, eles têm determinados chutes iniciais, por assim dizer. São softwares básicos, mas eles dão um bom start, um bom início, para depois nós aprimorarmos a antena. A análise, ela pode ser feita de uma antena através de equações diferenciais. As pessoas podem usar toda uma teoria de eletromagnetismo para poder analisar a antena. Isso é muito legal para quem domina a matemática, é um troço bem interessante. Tá? Mas a maioria de nós, né, não tem essa bagagem matemática. Então nós acabamos usando uma solução numérica, que é usar uns softwares que implementam essas complexas equações eletromagnéticas através de alguns métodos matemáticos computacionais. Tá? Basicamente, nós temos os softwares que implementam isso, é o NEC 2, NEC 4 e MiniNEC, são os que a gente chama de máquina de software, que é o que resolve do ponto de vista computacional, e nós temos interfaces que facilitam a gente mexer com essas máquinas de software, que uma delas é o Managal, o outro é o EZNEC, tem uma N máquinas de software. Tá? Nós vamos falar basicamente o Managal, o MiniNEC que está embaixo dele, nem vamos falar, porque ele não aparece, só aparece o resultado dessa questão. Para otimizar uma antena, eu tenho que definir os requisitos. Antena é um sistema multivariado, multicritério. E isso não é trivial. Ou seja, eu tenho vários alvos. Eu tenho várias variáveis que eu vou mexer.
Então tem que ter compromissos que eu tenho que assumir entre os meus objetivos e tenho que dar parâmetros limitantes aí entre o que eu posso fazer com as minhas variáveis. Então eu vou definir os requisitos, otimizar e analisar, comparar os resultados e, como a gente mencionou antes, ajustar os requisitos, refazer o projeto ou reiniciar o processo. O que é o Managal? Como a gente mencionou, é uma ferramenta para análise e otimização de antenas. Não é um software de projeto de antenas. Eu quero fazer uma IAG. Puf, me dá uma IAG. Não, ele tem até exemplos. Mas ele não projeta a antena. Ele analisa o nosso projeto e otimiza. Isso é o Managal. Aí ele faz isso baseado no método dos momentos, usando um motor de software, uma engine, que a gente chama, que é o Mininet. Em termos leigos, serve para analisar e melhorar projetos. Para baixar o Managal, aqui está o link, essa transparência vai ficar disponível, tá? Você não se preocupe, aqui está o link. Descompactar e instalar, muito simples, é um software baixo, leve, tá? E nós temos uma vantagem agora, né? Uma vantagem, um presente aí que o Jaime deu pra gente, que ele traduziu o software, tem um pacote de línguas, e o Jaime traduziu, fica muito mais fácil para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade no inglês, né? Baixar o pacote de language do Jaime e simplesmente colocar na máquina. É interessante, depois eu vou mostrar para vocês, eu já coloquei em todas as máquinas esse pacote. Pessoal, todas as máquinas elas já estão instaladas, a conta é /aula, tá? Se quem não tiver com ela aberta, é /aula, e pode ter duas senhas, ESAG 2014 com E maiúsculo, ou ESAG 161 com E maiúsculo, tá? Então todos vão poder acessar os exemplos e fazer, se quiserem, se desejarem, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui na frente. O Managal tem algumas telas básicas que nós vamos ver. Basicamente, a geometria, o desenho, o cálculo, otimização e diagramas. Ao invés de eu ficar teoricamente abordado aqui, nós vamos aprender fazendo. Ok? Vamos começar pensando no dipolo de 10 metros? Pensando no dipolo de 10 metros, 28.4 é a frequência. Usando aquelas formulazinhas que a gente tinha pensado, nós temos que meia onda é aproximadamente 5 metros. 5 metros, 2,5 metros para cada lado. A frequência central da banda. Como? 28.4 para a frequência central da banda. A central da banda. Sempre eu faço o projeto pensando no meio. Tá? Então, nessa situação, existem várias maneiras de lançar no software. Eu opto, o Jaime opta, né, por colocar aqui x1 igual a x2 igual a 0. Por quê? Por causa que ele vai estar exatamente no centro da torre. Eu não vou botar um boom, um dipolo, né, vai estar exatamente ali. Menos 2,5 e mais 2,5, porque é um quarto de onda e um quarto de onda. E o z, que é a altura em relação ao topo da torre, vou botar 0. Tá? E deixo os outros parâmetros inalterados. O que é mais difícil de conceber é onde é que está a alimentação. A alimentação, nesse caso, como vai ser só um elemento, vai estar no W1C. O que significa isso? Wire, que é fio, 1, C de centro. Wire, 1C. Basicamente, nós ficamos nessa tela aqui, ó. 0, menos 2,5, 0, 0, 2,5, 0. Aqui é o diâmetro do fio, que é 1. Não mexam no segmento, né, que é 0,8, perdão. E aqui o W1C. Então, pessoal, vamos fazer isso rapidamente. Se nós formos... Olívio, posso fazer uma pergunta? Claro. Isso ali se refere ao espaçamento que tu tem que dar entre os elementos, é isso? Aqui é só um elemento. Manipolo. Pois é, mas daí o espaçamento entre eles. Não tem espaçamento. É um manipolo. Quer dizer, do drive. o ponto de alimentação, ele está falando do gap. Do gap do onde vai o cabo, a alimentação ali. Alimentação do cabo. É um ponto só. Não tem espaçamento, é um ponto. Pessoal, notem que a minha versão aqui está em inglês. Tá? O que vocês têm que fazer? Basicamente, quando vocês baixarem o software, vocês têm que substituir o diretório. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu já fiz também. Substituir onde foi instalado, que é instalado basicamente no Managal Basic. Tem aqui o pacote Language. Tá? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso botar aqui um ponto .old. Tá?
Eu posso botar aqui um ponto ou outro e eu posso lá buscar o pacote language, botar na minha máquina, abrir novamente o Managal e aqui vai aparecer em Setup, Language, o português PP5JD. Automaticamente virou português. Todos vocês já estão com a versão em português que eu já fiz nas máquinas para vocês. Então a geometria, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou botar um nome para essa antena, dipolo 10 metros, 10M. Vou escolher aqui uma frequência 28.4, porque está em megahertz. Não vou mexer em nenhum outro parâmetro. Não vou mexer em X. Vou botar o Y menos 2,5. O Z vai ser 0, X2 vai ser 0, Y2 vai ser mais 2,5. E vou mexer no parâmetro que é o pulso, que é onde eu vou engatar o meu cabo. Eu vou engatar o meu cabo no centro do fio 1. É isso que está dito aqui. Ah, mas será que isso aqui ficou? Como é que isso ficou? Será que ficou certo? Será que ficou errado? Será que ficou certo? Bom, aí eu vou aqui, nessa dúvida existencial, vou aqui no meu desenho. Oh, ficou certo, mas pô. Ah, tem pra cá, pra lá e alimentação no centro. Né? Então nós ficamos com uma situação bem tranquila, né? Alimentação no centro, pra lá, pra cá. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o Z. A altura, né? Beleza. E o W1C botou o ponto aqui. Todos conseguiram, daqueles que desejarem acompanhar, chegar nessa situação? Tá? Pessoal, nessa situação aqui eu posso ir para o cálculo e ver como é que está essa antena. Eu dou em... Olha só o que está aqui, pessoal. Tem espaço livre, tem um terra perfeito e tem um terra real. O terra real eu posso definir, inclusive, parâmetros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher fazer uma antena real, usar a definição de terra padrão do software, eu posso alterar com os dieléticos, condutividade do solo, eu posso fazer tudo, porque na praia o solo é diferente do que na serra, em geral, pessoal, num terreno pedregoso, é muito diferente, tá? E eu posso definir a altura, vamos definir uma altura de 12 metros. Vamos considerar aqui que não é sem perdas, eu vou considerar aqui que eu vou usar um fio de alumínio, um fio de cobre. E vou ver como é que ficou essa antena. Ó, essa antena ficou com ROI 171. Ficou com ganho de 8 dB. Como? Mas de pau, ganho de 8.1 dBi. Como? Tá errado, esse software não presta. Bom, pessoal, vamos ver qual é o ganho dela no espaço livre. Tá baixo. 2 dBi. Olha só o diagrama de campo. Como é que ela fica? Ela irradia no meio, né? Não irradia nas pontas, lá dos Y. E irradia para tudo que é lado perfeitamente, está no espaço. Entretanto, quando eu ponho ela num terra real a 12 metros de altura, o ganho dela essa antena ganhou 6 dB. Por que ela ganhou 6 dB? Porque ela começa a refletir no solo. E já mudou completamente o diagrama de irradiação. Então ela vai ter nessa altura ela vai ter um diagrama de radiação máximo em torno de 12 graus. Para quem não está acostumado com essa informação, é para o Hop, né? Se eu estou pensando... Deixa eu ver uma caneta aqui. Então se eu estou pensando na Terra, né? A forma como eu saio e a altura da atmosfera vai determinar o meu retorno, né, pessoal? Então, antenas mais altas e antenas mais baixas criam aquela chamada mosca branca em locais diferentes. Por quê? Porque modifica a reflexão, né? Modifica onde ela vai bater. Claro que o horário, a posição da ionosfera também modifica, né? Muito bem. Voltando para essa questão do cálculo, eu cheguei, mas eu não quero um ROI 1.71, eu queria melhorar um pouquinho. Ah, tudo bem, é tolerável, mas eu queria melhorar um pouco. Como é que eu melhoro? Ah, eu posso ir lá ficar mexendo nos parâmetros e testando. Mexendo nos parâmetros e testando. Mexo no comprimento, mexo na altura e tal, e testo. Mas eu também posso fazer uma outra coisa. Eu posso deixar o software otimizar.
Em primeiro lugar, onde é que está essa antena? Onde é que ela ressona, essa antena? Eu posso ver isso de cara. Eu posso vir aqui nos diagramas, que é uma outra telinha. Eu posso vir aqui nos diagramas e olhar onde é que ela está ressonando. Se eu fizer isso, vai dizer que ela está ressonando lá em 28. Mas assim, ó, não deu uma falhada feia. Tem que voltar um pouquinho mais devagar. Porque não sou só eu que estou falhando nesse raciocínio aí. Certo. Tá? Certo. Os meus cálculos já não deu nada do que o senhor deu, eu não sei o que eu fiz de errado. Certo. Até para repassar, eu agradeço muito. Não sei se outros colegas estão aí acompanhando, mas eu não acompanhei nada. Aquela geometria. Tá, vamos lá. Vamos fazer a geometria devagarzinho. Pessoal, ó, o nosso objetivo aqui é passar por essa antena, passar pela V invertido e apresentar uma IAG. Tá? Nós podemos fazer uma dipolo e parar um pouco antes, não tem problema. Tá? O importante é vocês entenderem. A apresentação está lá e continua descrevendo a dipolo, como é que faz, a IAG, como é que faz a interação, etc. e tal. Mas não adianta a gente chegar lá se ninguém entender. Né? Então vamos lá. Repetindo, conseguiu replicar esse parâmetro aqui? Ó, 0 menos 2,5, 0, 0, 2,5, 0. Manter o mesmo diâmetro de fio. Por que menos 2,5? Né? Por quê? Porque isso aqui é uma dipolo, é uma meia onda de 5 metros. 2,5 para cá, que é menos 2,5, 2,5 para lá. Como é que a gente viu se acertou o projeto, né? Não se esqueçam de botar o W e o C aqui, né? Como é que a gente sabe se acertou o projeto? Será que... É porque numericamente é chato, né, pessoal? A gente vem aqui e olha graficamente. Deixa eu tirar aqui, porque eu já botei as correntes, deixa eu tirar as correntes aqui. Eu olho aqui e vejo que tem um lado, tem outro lado e tem o cabo no centro. Tá, e... Tá assim o teu desenho? Depois que colocou os dados... Olha no desenho aqui em cima. Ó. Desenho. Tem aqui geometria. Aqui em cima na aba geometria. Clica na aba desenho. Aí, agora deu. Deu? Fechou? Foi no desenho. Botou o radiante está aqui também. Qual é o seu nome? César. César, botasse o radiante no centro também? O ponto de alimentação, perdão. Tá? Pessoal, agora, se vocês forem em cálculo, vão em cálculo e dão iniciar. Deu certo? Tem que modificar a altura. Deu essa linha aqui, ó. Se vocês botarem aqui real, botarem aqui 12 metros e botarem aqui fio de cobre, terra real, altura 12 metros e material fio de cobre. É a tua linha 1 ali embaixo, né? Aí essa linha 8 é que vai ser a última que eu rodei. Vai ser 28.4, deu esse parâmetro aqui. Tá, deu. Deu? Então, perfeito, pessoal. Essa é a nossa situação. Isso indica espaço livre, perfeito e real. Não, isso aqui daí nós não conseguimos. É sempre real. Sempre real, porque a gente trabalha no real. Só que a gente não consegue mexer nos parâmetros agora pela falta de tempo. A gente pode mexer em condutividade de terra, de elétrico, etc. Nós teríamos que saber como examinar o solo. Não há tempo hábil para isso. Tá? Ou seja, pessoal, aquele cara que compra uma antena. Peguei a melhor antena do mundo. Onde é que ele vai instalar? Essa antena é perfeita. Aonde ele vai instalar? Mudou tudo, gente. Eu tenho uma torre de 15 metros, eu vou botar para 24 metros, aí eu vou ficar fantástico. Não, deixa funcionar legal. Depende da banda, depende de uma série de coisas, tá? Então a gente tem vários parâmetros que são simplificados no dia a dia, porque nem todo mundo tem todo esse domínio que a maioria de vocês tem, porque a gente brinca com isso, né? Vocês vão perceber que muitas vezes a gente chega para engenheiros de telecomunicações que não tem o domínio que os amadores têm com isso. Por quê? Porque é agradável para a gente estudar, é um desafio e assim por diante, né? Pessoal, nessa situação eu posso mandar otimizar. E aqui vem aquela questão. Agora, eu já coloquei as variáveis no programa, mas agora eu tenho que botar quais são os critérios que eu quero atingir. Eu quero ganho? Ganho não me interessa, mas dipolo não tem o que fazer com ganho. Frente-costa? Também não me interessa. Elevação? Também não me interessa, não dá para mexer. Tá? O que dá para mexer aqui é ROI. Então eu posso colocar aqui, eu quero o máximo, né, que ele otimize ao máximo para baixar o ROI. Então botei aqui o ROI ao máximo.
E aqui o avançado. O avançado me diz o seguinte, tem uma série de parâmetros, mas mais importante é se eu vou usar um gama, se eu vou usar um hairpin, ou se eu quero botar o cabo coaxial no fio. Então eu quero botar o cabo coaxial no fio, eu quero que a impedância seja 50 ohms. Não quero usar adaptador. Quero direto. Nesse caso aqui, fiz isso. Aí eu tenho que dizer, tá, e o que o software pode mexer? Onde é que eu posso mexer? O software está perguntando pra gente, né? Bom, aí eu digo aqui, ó, todos os elementos. Tu vai poder mexer em todos os elementos. Nesse caso eu só tenho um, não dou liberdade para ele mexer na altura. Ele vai poder mexer no Y, que é o comprimento da antena. Nessa situação, fechei esses parâmetros, ou seja, botei no avançado Z, só mexi no ROI, botando o ROI para ser otimizado ao máximo, que implica em ele diminuir ao máximo, né? E dei a liberdade de ele mexer em todos os elementos, nesse caso só tem um. Aí eu mando ele calcular. E ele calculou. E ele conseguiu trazer essa antena, e ele pediu para mim salvar. Eu posso salvar ele aqui com um teste qualquer. Tá? E ele conseguiu baixar o meu ROI para 1,31. Como é que ele conseguiu fazer isso? Muito simples, pessoal. Se a gente for lá na geometria, ele modificou o tamanho da minha antena. Não é mais 2,5 para cada lado. É 2,55 para cada lado, para essa altura. Então o que o software fez? Ele tentou otimizar o parâmetro que eu passei para ele, que é ROI. Baixou, né, mexeu na antena no que eu dei liberdade, que foi só comprimento de cabo, não dei liberdade para ele mexer em altura, não dei liberdade para ele mexer em grossura de cabo, etc e tal. Ele mexeu no comprimento e disse, olha, desse aqui tu vai conseguir 1,31, abaixo disso não dá. Hoje no mercado a gente tem poucas torres autoportantes, a maioria das torres são as torres estaiadas, e a gente coloca os estaios e aí o terra muda completamente. Isso. O software ele consegue trabalhar alguma coisa com isso ou não? Consegue, ele consegue, mas nós temos que pensar o seguinte, qual é o software que melhor trabalha o terra? É o NEC 4, proibido para exportação dos Estados Unidos até pouco tempo atrás, eu acho que está liberado. Ele deve custar em torno de $1.000, está só a máquina de software. Tá? Aí ele trabalha muito melhor para a simulação do terra. Esse daqui trabalha legal? Trabalha. Né? Mas não é muito preciso. Eles mesmos falam que a parte de lidar com o terra não dá para comparar com o NEC 4. E o style você está classificando como um terra? Estou classificando como um terra. Tá? Que ele vai lidar, porque tu começa a ter influências para baixo da camada. Né? Vai ter o style aqui e ele vai considerar esse primeiro terra. Tá? Mas tem soluções tecnológicas de usar styles não condutivos, tá? Ou que não interagem com a antena. Pessoal, tá legal? Uma pergunta, e aquele estranhamento de menos de 1 quarto de onda isolador? Ele é. Se vocês fizerem essa simulação aqui, vocês vão ver que daí ele não influencia. Na teoria, né? Eu sofro uma interação, eu coloquei lá as castanhas de cerâmica e não adianta. Mas tu continuou com a... Mas simula. Faz assim, o que eu costumo fazer é o seguinte. Antes de fazer qualquer coisa, eu simulo. Porque se eu simulo, eu só gasto meu tempo pensando em computador. A hora que a gente está lá na prática, com toda a logística, pessoal, isso é engenharia. O que vocês fazem de forma amadora é engenharia, é toda uma logística para construir uma antena, montar uma antena, previsão, a lista de componentes, e vai lá no campo, passa o dia trabalhando. Simulem. Vocês vão ganhar muito tempo. Vocês vão ganhar muito tempo. Tá? Você quer só aí, se a gente botar um fio mais grosso, não faz a mesma coisa? Não? Ele modifica um pouquinho. Se eu botar ele mais grosso, ele vai modificar um pouquinho da largura de banda, etc. E tal, mas é um detalhezinho tão pequeno que eu não queria abordar agora. No ROI não. No ROI. Não, no ROI, nesse ponto não, mas vai mudar a largura. Não tinha largura. Pessoal, quem aqui faz dipolo para 40 e 80? Acho que ninguém, né? Não, geralmente talvez o Jaime faz dipolo, mas a gente faz o quê? A gente faz veio invertido. Ah, sim, veio invertido. Veio invertido. Então, como é que eu faço veio invertido aqui? Duas retas. Pessoal, na realidade, nós temos que lembrar, isso está na apresentação, eu tô passando por causa do tempo, tá? Mas nós temos que lembrar que esse software só trabalha reduzindo tudo a dipolos. Se eu tenho uma veia invertida, eu tenho que ter 3 dipolos. Um braço com dipolo, uma parte retinha e outra parte descendo. Então vamos fazer o seguinte, ó, esse elemento 1, vamos voltar para 2.5,
Vamos voltar para 2.5. E esse 2.5, vamos considerar que ele está 1 metro abaixo do centro. Então vou botar menos 1 aqui em Z. Certo? Menos 2.5 no Z, vou dizer que a ponta está lá embaixo. Aí vamos dizer que ele vai até menos 0,1. Tá? Então ele vai de menos 2.5, que está a 1 metro abaixo, até menos 0,1. Lá no topo da antena. Da torre, perdão. Aí eu vou acrescer um outro elemento, que vai estar em menos 0,1, tudo zero, até 0,1. Ok? Fiz um outro dipolinho ali agora, bem pequenininho. Vou botar um terceiro dipolinho, agora de 0,1 até 2,5. E também vou baixar a ponta 2,5. Ou seja, baixei essa ponta aqui, baixei essa ponta aqui e criei um elemento no meio. Pô, será que isso ficou certo? Vamos olhar no desenho. Notem, eu tenho uma perna aqui e aqui. Opa, eu estou alimentando errado. Eu estou alimentando aqui, eu não posso, eu tenho que alimentar no centro. O que eu errei? Abriu o C que ele esqueceu de trocar. Esqueci de trocar o ponto de alimentação da antena. Aqui na geometria não pode mais ser o ARI 1, né, o fio 1. Porque o fio 1 é uma perna. Tem que ser o centro, que é o fio 2. O fio 2. Tá? Agora olhar para o meu desenho. Opa, agora está certo. Gente, esse desenho é fantástico. A gente consegue enxergar os nossos próprios erros com muita facilidade. Porque enxergar os erros dos outros é fácil, né? Mas o nosso próprio erro é difícil. Então o desenho, a gente já vê a burrada que fez, já corrige, e aí pode ir lá fazer a simulação. Vai lá para a simulação, vai o cálculo, roda. Pô, que ROI horrível. Que ROI horrível. Sabe? Você mudou todo o tempo, né? Puxa, só uma bosta, não vai funcionar. Bom, mas aí a gente sabe, né, pessoal, que nós temos aqui a nossa otimização. Eu vou eliminar esse elemento aqui que eu tinha colocado, tá? Eliminar essa linha aqui. E vou botar todos os elementos, ele vai me pedir agora parâmetro Z, parâmetro Y, um monte de parâmetro. Ok, faz o que tu quiser. Aí ele, na realidade, vai querer alterar o Z, que é aonde vai estar chegando o fio. Tem horas que a gente não tem como dar esse grau de liberdade, tem que dizer, ó, essa altura não pode mexer. Pode aí eu... essa otimização aí. Claro. Vou tirar aqui. Então, eu estou nessa situação onde eu cheguei num número que eu não gostei. Aí eu vou otimizar. Eu já tinha botado para otimizar para Z aqui antes. Não vou mexer. Eu já tinha botado para otimizar o ROI. Não vou mexer. Aí eu vou mandar todos os elementos. E vou dar o grau de liberdade dele mexer na largura, no comprimento do elemento e na altura. Tem hora que não dá. Olha, eu chego aqui, eu só tenho um troço de 1 metro, eu sou obrigado a deixar em 1 metro. Aí eu tenho que fixar esse parâmetro. Basta daí eu tirar, apagar aqui, ou tirar aqui o Z. Se eu tirar aqui o Z, ele não vai mexer no Z. Vai depender do que a gente quer. Nesse caso, eu vou dar todos os graus de liberdade. Se eu der todos os graus de liberdade e der um calcular, eu consegui 1.13, né? 1.13 de ROI. E o que ele fez aqui, pessoal? Olha só como ele baixou aqui de 2.5 para 2.35 para cada perna. Não é isso que acontece quando a gente faz uma V, pessoal? Quando a gente faz uma V invertida, não diminui o comprimento do cabo? Que legal, né? Quando a gente usa um software que funciona. E realmente é assim. Como? Na prática é mais... Na prática é assim mesmo, né? Uma boa teoria, ela bate com a prática. Teoria que não bate com a prática é teoria ruim. Né? Beleza, pessoal? Mexeu um pouquinho no Z. Ele calcula o ângulo também quando você tem que abrir e fechar a antena? Na realidade, ele dá a altura, o ângulo é uma consequência. Tu poderia fazer o ângulo, ele dá o comprimento do cabo e a altura das pontas. Isso, o ângulo é consequência. A altura das pontas aqui, ó. Essa é a altura das pontas. Ele mudou de 1 para 1,028. Beleza? Pessoal, não sei se eu vou ter tempo para chegar na IAG. Tenho tempo ainda? Tenho? Tá. Então, pessoal, eu vou voltar para a apresentação aqui.
Isso que eu falei para vocês, pessoal, tá tudo aqui, ó, do dipolo 10 metros, as características, os gráficos, a questão do V invertido, e tudo vai ficar disponível, tá? Então, não é minha expectativa que todos aqui saiam projetando antena. É que vocês quebrem menos a cabeça de que eu e o Jaime quebramos para usar o software. Só isso. Tá? Que é o V invertido. E aí a questão da IAG. Pô, como é que eu vou fazer uma IAG? Como é que eu vou fazer uma IAG? Bom, como é que eu faço a IAG? Eu pego um desses softwarezinhos antigos e saio com um projeto inicial. Assim que eu faço. Mas a gente pode fazer da forma mais convencional, que seria calcular o dipolo. Aí um refletor é 5% maior. O diretor é 5% menor. Aqui 25% de distância desses elementos e 15% de distância desse elemento em relação ao comprimento de ondas. O que deu isso, pessoal? Deu aqui, ó. O refletor 2,65 para cada lado, o dipolo 2,5 para cada lado, né? Isso a 2,5 metros na frente, né? Porque é um quarto de onda. E o outro 4,8 metros a 1,5 metros do dipolo, ou 4 metros do refletor. Tá? Essa aqui é a nossa dipolo de 3 elementos. A nossa IAG, perdão, de 3 elementos. Vamos jogar isso no software? Vamos lá, pessoal. Então vamos pegar o nosso software. Vamos pegar o nosso software. Vou aqui fazer um novo, tá? Um novo, aqui para guardar modificações? Não. Então vou botar aqui, ó, IAG. Vamos botar aqui para 10 metros novamente, 28,5. Outro 4, perdão. Vamos criar aqui o refletor. 0, voltar lá para as medidas. O refletor é 2,5 para cada lado. Notaram que eu botei 0 aqui, pessoal? Muitas vezes vocês vão encontrar na literatura que o X da IAG não é 0. Ele vai ser negativo. Porque formas de projeto de botar de deixar o dipolo como centro da antena. Eu particularmente gosto de deixar o refletor no 0, o Jaime também. Tá? Não sei por que nós dois temos a mesma opinião. Isso só influencia ou Não, é puramente convencional. Puramente convencional, tá? Então aqui eu tenho 2,65, então menos 2,65, perdão. Tudo 0, o outro Y 2,65. Fechou, pessoal? Tá claro que o elemento 1 é o refletor? 2,65 para a esquerda, 2,65 para a direita? Menos e mais? Fechou? Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento a gente sabe que está 2,5 metros na frente. Então, o X é 2,5. Vou botar o X tem que ser igual dos dois lados, né? Então, botei 2,5 e 2,5. Os dois, X1 e X2. E o Y aqui é menos 2,5. E o outro Y é 2,5. Pessoal, o que está estranho aqui é que nós não vamos fazer IAG de fio, né? Vamos fazer uma IAG com 1 polegada de cano? 1 polegada é 12,7 milímetros. Deixa eu botar 12,7 aqui, ó. 12,7 milímetros. Beleza? Ok, pessoal? Geralmente a gente faz para 10 metros com 19 ou com 13, mas eu estou querendo manjar. 1 polegada aqui. Tá? Isso aqui é raio de 1 polegada 25,4. Metade 12,7, seu raio. Tá? Agora vamos botar o elemento irradiante. O elemento irradiante, pelos nossos cálculos... Perdão, o diretor. Obrigado, Jaime. Vai ser 2,3 para cada lado. A 4 metros em relação ao refletor. Então vamos botar aqui 4 e 4. Vamos botar aqui menos 2,4. 2,4. Onde é que eu vou botar o pulso, pessoal? Meu cabo ligado aonde? W2C, que é o wire 2, que é o nosso irradiante, C de centro. Então vamos botar aqui W2C. Aí vamos olhar o nosso desenho. Ficou até bonitinho, né, pessoal?
Ficou até bonitinho. Será que funciona? Vamos ver? Vamos ver se o nosso chute... Pessoal, isso nada mais é que um chute inicial. Quem já trabalhou com cálculo numérico sabe que o chute inicial é muito importante, porque o computador é meio tanso e às vezes ele vai para o lado errado. Então o chute inicial é muito importante, tá, pessoal? Um chute inicial ruim, em geral o computador, em geral não, muitas vezes ele não converge, como usando uma linguagem mais apropriada. Posso chegar aqui e dar usar a mesma característica, real, 12 metros, não é mais fio de cobre, é tubo de alumínio. E aí eu vou iniciar. Oh, não ficou tão ruim. 2.23, um ROI de uma resistência de 22 ohms, claro, está longe dos 50, tem uma impedância capacitiva, mas também assim não está tão fora. Pô, mas eu não posso usar essa antena. O que eu vou fazer? Bom, pessoal, o que eu faço? Não significa que é o certo. Aqui já nós começamos a sair do certo e do errado, tá? Nós estamos vendo como é que uma pessoa faz, como é que outra pessoa faz, porque um sistema multivariado, multicritério, tem N abordagens. Tá? E não há o certo e errado. Há o resultado final adequado ou não. Tá? O que eu costumo fazer? Eu venho aqui na otimização, venho para o avançado e escolho Z. Porque eu quero não botar gama, não quero botar nada. Tá? A primeira iteração que eu faço é botar ganho máximo, tirar a frente de costa, porque eu não tenho nada que me incomode nas costas. Tem gente que tem problema, puxa, eu tenho ruído, então ele vai ter que otimizar a frente de costa. Não é o meu caso. Tá? Isso é um critério muito importante, tá? Senão fica uma antena, até fica um lóbulo estranho. Tá? E mandar ele customizar todos os elementos. Quando eu ponho todos os elementos, ele põe tudo. Y, 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 3Y. E só 2 índices. O que é isso? Com Y... Deplicou para todos os elementos. Ali embaixo. Embaixo, todos os elementos. Pessoal, o Y é o comprimento. E o comprimento ele já disse, esse tem 5.3, esse tem 5, esse tem 4.8. Os três tem Y. Aí o que eu faço? Olha, para uma antena de 10 metros, um elemento não pode ter menos de 4 e nem mais de 6. Às vezes influencia, às vezes não influencia. Então eu já pego aqui esse mínimo aqui, e coloco 4, 4 e 4. E aqui 6, 6 e 6. Senão, às vezes, ele vai diminuindo o elemento e some com ele, ou cresce um elemento que fica um troço absurdo. Entendeu? Então eu ponho esses parâmetros de limite. Bom, esse elemento do meio, esse índice significa a distância interna. Pode variar do jeito que a gente quiser, do jeito que ele quiser, não importa. O que me importa é o diretor, que não pode passar do espaço que eu tenho disponível de boom. Vamos pegar aqui e botar no máximo 6 metros, mas a gente tem que trocar de int. A gente tem que trocar de int para posição. Ele está em 4 metros, lembra que a gente definiu ele como 4 metros? Agora eu vou definir que o máximo seja 6 metros. Ele não pode passar de 6 metros. Pode fazer o que quiser, mas não pode passar de 6 metros. Pessoal, todo mundo está aqui? Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção no que o software vai fazer. Eu mando ele calcular e venho para o desenho. Olha o que ele está fazendo. Vocês viram o que ele fez? Ficou variando para cima e para baixo, etc. e tal. E conseguiu elevar o ganho, que era de 13,8 para 14,5, e não se importou com o ROI. Não, mas agora eu quero o ROI. Posso otimizar, chegar aqui no ROI, tacar o ROI para tudo. E mandar ele calcular. Novamente vem para o desenho, posso botar as correntes aqui, as correntes eletromagnéticas. E ele chegou nesse resultado aqui. Chegou 1.18. O ganho baixou, pessoal, um pouquinho. A relação frente-costa está boa. E ele está com uma elevação, um ângulo de ataque de 12 graus. O que é isso? Como é que ficou essa antena, de fato? Eu posso lá entrar em diagramas, botar uma largura de banda aqui de 800 Hz, que é para a banda que a gente mais usa em 10 metros, 800 kHz, e entrar no detalhado. Ele vai fazer todos os cálculos, vai me dizer como é que se comportou o meu ROI. Meu ROI está variando aqui.
meu Z, perdão, minha impedância, como é que está variando o meu ROI. Isso aqui é algum problema de descontinuidade pelas frequências que a gente está colocando, mas dá para ver que ele é muito bom em 28.4, mas ele não é bom no restante. Eu não costumo fazer antena com essa característica usando 3 elementos, eu uso 4 elementos para 10 metros, em geral. Tá? Eu acho que fica num comportamento melhor, tá? Para 6 metros de boom. Tem a questão do ganho e tem a questão de como é que ficou o diagrama de radiação. Note como ele varia a frequência. Então essa antena ela fica muito boa, mas muito estreita, né? na forma que ela está colocada ali. Eu gostaria de fazer só um parâmetro ainda e vou ter que terminar a palestra. Pessoal, eu gostaria de... Notem isso aqui, pessoal. Todos estão notando isso aqui? Olha o que acontece se eu mudar para 5 metros de altura. O meu ganho cai, eu tenho que fazer uma nova otimização, tá, para gerenciar, mas eu gostaria que vocês vissem isso aqui, ó. O meu ângulo passou a ser 26.5. O que implica isso, pessoal? Implica que se com a outra eu estava passando por cima de São Paulo, nessa eu chego em São Paulo. Se na outra eu estava falando tranquilo com os Estados Unidos, com essa de repente não chego. Porque mudou o ângulo de incidência na ionosfera. Como é que eu modifico o ângulo da minha antena? A altura. Eu não preciso botar lá um dome para inverter a minha antena. É só a altura. Então, se eu tenho 2 antenas e eu puder chaveá-la, eu consigo provavelmente falar com pessoas em momentos diferentes, com antenas diferentes. Ah, que está melhor em cima. Ah, que está melhor embaixo. Depende da hora. Depende do momento e depende com quem eu quero falar. Tá? Pessoal, eu gostaria de ter sido um pouco mais lento. Tá? Nós também. Mas, desculpem, né, essa questão, tá? Eu coloquei essas transparências, vou colocar essas transparências na internet. Vou pedir desculpa pelo nosso planejamento, tá? Mas é que senão eu encavalo com a apresentação na sequência. E conhecendo a pessoa que vai fazer uma palestra, seria injusto não só com ele, mas com vocês, porque vai ser muito interessante. Tá? Pessoal, obrigado pela presença.